Fala pessoal, beleza? Então tá, ó. Cara, a gente viu ontem, né, o que aconteceu no sul do país, fortíssimas chuvas, ressaca, e hoje esses fortes ventos chegando ao Rio de Janeiro e São Paulo, e tudo isso é culpa do ciclone bomba, também conhecido como um ciclone extratropical. Vamos entender o que isso significa? Então vamos lá, ó. Pra gente conseguir entender, a gente tem que ter uma noção básica de climatologia, nada muito sofisticado, tá bem rapidinho aqui pra vocês, que um ciclone bomba nada mais é do que um ciclone extratropical. É diferente de um furacão, né? Um furacão é um ciclone tropical, geralmente. Ele é muito mais forte, ele causa muito mais chuvas, muito mais estragos. O ciclone extratropical, ele é relativamente comum de acontecer no Brasil, principalmente ali no sul do país e tal. Mas não deixa de ser também uma zona de baixa pressão atmosférica. O que seria isso? Uma zona de baixa pressão atmosférica é uma porção de ar que foi alimentado, em geral, por altas temperaturas. Aí vamos tentar imaginar o que acontece, ó. Quando você aquece alguma coisa, a tendência é que essa coisa dilate. É a mesma coisa o ar. Quando eu estou aquecendo esse ar, né, geralmente alimentado por altas temperaturas, esse ar vai se dilatar, formando aqui como se fosse uma espécie de vácuo. E galera, a natureza não gosta de desequilíbrio. Então, quando formou essa espécie de vácuo, o ar que está aqui no entorno se torna proporcionalmente, relativamente, uma zona de alta pressão atmosférica. Ou seja, o aquecimento dessa porção de ar tende a fazer com que essa região seja uma zona de convergência de ventos, para atingir o equilíbrio da pressão atmosférica. Ou seja, olha o que está acontecendo aqui, ó, a formação de fortes ventos. Além disso, essa zona de baixa pressão atmosférica, como uma espécie de vácuo, um ar menos concentrado, a densidade vai diminuir. Se a densidade diminui, consequentemente esse ar sobe. Então toda a zona de baixa pressão, esse ciclone extratropical, o ciclone bomba, é uma zona de ascensão de ventos. Só que o que tem dentro desse ar? Tem oxigênio, nitrogênio, molécula de água, gás carbônico, um monte de coisa. A molécula de água, quando sobe, encontra menores temperaturas. Essas menores temperaturas fazem com que aquela água se condense, transforme em nuvem e chova. Ou seja, toda a zona de baixa pressão, ainda mais uma baixa pressão tão intensa como se formou no caso do ciclone bomba, vai fazer com que a gente tenha chuvas intensas, chuvas muito fortes. Se a gente for ver, o ar aqui em cima ainda é um ar mais frio, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, ao mesmo tempo, a gente tem esse ar quente da baixa pressão subindo e o ar frio aqui em cima descendo. Só que esse ar frio, ele é alimentado por essas altas temperaturas e esquenta. Ou seja, é um bombardeamento constante no movimento de convecção de umidade para as camadas superiores da atmosfera. Isso aqui vai formar ventos extremamente fortes e chuvas constantes, chuvas muito fortes, como a gente observou, por exemplo, em Santa Catarina, tá? Só que essa baixa pressão atmosférica, ela está se movimentando. Ela se iniciou aqui no Paraguai, atravessou o Brasil, ganhou muita força quando chegou... Isso aqui é a América do Sul, tá? Esquemática. Chegou muito próximo aqui do sul do país e causou aquelas fortes chuvas. Hoje, ela já está mais próxima aqui do litoral. Mas você tem que lembrar que uma zona de baixa pressão atmosférica é uma zona de convergência de ventos. É uma espécie de vácuo que tende a ser preenchido. Olha os ventos aqui constantes acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro. Tudo isso está acontecendo por conta dessa zona de baixa pressão. E claro, essa zona de baixa pressão, ela faz com que tenha uma zona de convergência. Nós temos aqui, principalmente chegando próximo do inverno, uma massa polar muito intensa, a chamada massa polar atlântica. Essa zona de baixa pressão, ela está atraindo a massa polar atlântica, que é o que os meteorologistas chamam de avanço da frente fria. Ou seja, essa massa fria está avançando e vai causar, nessa faixa aqui do Brasil principalmente, quedas acentuadas de temperatura. Mas não por conta do ciclone em si, mas porque o ciclone, essa zona de baixa pressão, atraiu essa massa polar atlântica. Então pode ser que chova em São Paulo, etc., mas não por conta do ciclone, porque o ciclone já está aqui no meio do oceano. É bem capaz que aqui, como a gente tem uma movimentação intensa de ar, tem a formação de ressaca, como aconteceu em Santa Catarina, aconteceu no sul do país e pode acontecer também em São Paulo, porque está tendo uma perturbação muito grande do oceano. Mas as quedas de temperatura e as chuvas que podem acontecer em São Paulo e Rio de Janeiro não é por conta do ciclone bomba, mas sim pelo avanço dessa frente fria. Tudo bem? Mais vento, tá acontecendo bastante, hein? Tá bom? Quem mora aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, alguma área do Sudeste, deve ter percebido aí durante essa noite. Belezinha? Deu pra entender, galera, como que se forma o ciclone bomba? Se vocês curtirem, então, ó, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!